Olá, sejam bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Kate, eu sou consultora de suporte ao cliente. Olá, sejam bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Eros e eu sou consultor de suporte ao cliente aqui na Kivo. Hoje a gente vai falar sobre a integração do NG Ponto com o NG Folha. A função do NG Ponto é interpretar as batidas apuradas no relógio de ponto, também conhecido como REP, e podendo ocorrer via integração direta entre o REP e o NG Ponto ou sendo importado por meio de um arquivo AFD. Bom, e por que realizar a integração entre o NG Ponto e o NG Folha? A integração dos modos ela vai proporcionar uma otimização nas rotinas relacionadas à apuração da folha de pagamento, o que vai reduzir a necessidade de realizar lançamentos manuais. Para isso, existem algumas parametrizações necessárias. Primeiro, a gente tem que tornar a empresa no NG Ponto, caso isso não tenha sido feito, e depois a gente vai parametrizar as verbas de integração lá no cadastro de verbas. Uma observação importante a respeito da integração entre o NG Folha e o NG Ponto é que não necessariamente você precisa ter um relógio de ponto para poder fazer essa integração. Você também consegue fazer utilizando a rotina de marcações manuais, ou seja, se você recebe um apontamento numa folha mesmo, você pode realizar os lançamentos e o sistema vai conseguir fazer o processamento dessas informações para realizar suas devidas apurações, mesmo tendo somente o NG Ponto ou tendo somente o NG Folha. Claro que se você tiver os dois, com a integração direta, esse processo ele vai ficar um pouco mais prático. Sim. E agora a gente vai mostrar para vocês na prática como é feito todo esse procedimento. Bom, e agora nós vamos para o sistema. E aí, antes da gente começar, a gente vai falar algumas questões conceituais também. Primeiro, qual que é a função do NG Ponto? A função do NG Ponto é interpretar as batidas que são apuradas lá no relógio de ponto. E aí, essa operação ela pode ocorrer via integração direta ou através de um arquivo .fd. O arquivo FD ele vai ser gerado lá no relógio de ponto e ele vai conter as informações das batidas. Ao importar no NG Ponto, essas batidas vão ser interpretadas conforme os parâmetros realizados no cadastro da empresa e do funcionário. Através do quadro de horário informado no registro do empregado e de outros parâmetros no cadastro da empresa, como sindicato e regra de ponto, o sistema irá calcular se a jornada foi devidamente realizada, se há horas faltantes ou excedentes e poderá calcular as horas extras, bem como faltas e adicional noturno. E o que é o arquivo FD? Um arquivo FD, que significa arquivo fonte de dados, é um formato de arquivo utilizado para armazenar os registros de ponto de um sistema de controle de ponto eletrônico. Ele contém informações das marcações de entrada, saída e intervalos dos funcionários, permitindo a verificação e controle de horas trabalhadas. O formato do arquivo FD e o layout que ele segue é definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, no Brasil, e segue as normas estabelecidas pela Portaria 1510 de 2009. Esses arquivos são utilizados para o cumprimento de obrigações legais relacionadas à jornada de trabalho dos funcionários. Por que realizar a integração entre o NG Folha e o NG Ponto? A integração desses modos ela vai proporcionar uma otimização das rotinas relacionadas à apuração da folha de pagamento. Como a gente disse lá atrás, isso vai reduzir a necessidade de lançamentos manuais e o NG Ponto vai ser responsável por fornecer ao NG Folha informações detalhadas de faltas, horas extras noturnas, adicionais noturnos, atrasos e outros dados relevantes, como por exemplo o banco de horas. Essas informações são entregues em formato de horas, cabendo ao NG Folha realizar os cálculos necessários conforme as regras específicas aplicáveis. É necessário possuir um relógio de ponto para utilizar o NG Ponto? Ter um relógio de ponto é útil, mas não é obrigatório, uma vez que o NG Ponto tem a funcionalidade de marcações manuais e nessa rotina é possível inserir manualmente os dados de entrada e saída dos funcionários e com base nessas informações o sistema realiza o cálculo das ocorrências. E agora a gente vai falar sobre as parametrizações necessárias para a gente conseguir fazer de forma efetiva essa integração entre o NG Ponto com o NG Folha. A gente vai acessar a rotina no NG Ponto, cadastros, empresa. Dentro dessa rotina, a gente pode selecionar pessoa, colocar e assim a gente, pelo código, localiza a empresa que a gente deseja. A empresa que já foi previamente cadastrada em algum outro módulo do
do sistema, seja ele folha, ou contábil, fiscal, independente. Quando se é feito o cadastro em um desses módulos, a gente consegue tornar ele nos outros módulos, né, nos demais. Aqui, uma forma efetiva é pelo código, localiza o código, e logo abaixo vocês vão observar que apresenta para torná-lo, clique aqui. Ao clicar aqui, a empresa vai ser tornada e ela vai ser apresentada no módulo do NG Ponto. E isso também nos demais módulos. Algumas observações importantes sobre esse processo de tornar a empresa. Ele é necessário tanto para poder facilitar o seu cadastro, para você não ter que cadastrar a empresa toda do zero, afinal de contas, alguns dados já existem em outro módulo e aí eles podem ser aproveitados. Mesmo tornando, alguns dados são necessários de se completar, visto que são dados específicos daquele módulo, como o caso do NG Ponto. Também é possível tornar uma empresa apenas clicando para incluir nova pessoa jurídica. Ao digitar o CNPJ, caso a empresa já esteja cadastrada em outro módulo, vai aparecer uma mensagem perguntando se você deseja visualizar os dados e aí é só clicar para poder tornar. É importante tornar a empresa não só para poder facilitar o seu preenchimento, mas também para que os dois módulos, tanto o NG Folha quanto o NG Ponto, entendam que se trata da mesma empresa e essas informações de fato possam ser compartilhadas. Porque se você cadastrar a empresa e não tornar os dados, na hora de fazer o processo de exportação, que a gente vai ver lá na frente, as informações não vão aparecer da empresa que eu desejo. O NG Folha e o NG Ponto vão entender que são empresas diferentes. Isso mesmo. E assim, para a gente poder dar continuidade, um segundo passo é a parametrização das verbas. E ainda aqui no NG Ponto, a gente vai em cadastros, verbas. Ao acessar essa rotina, a gente vai fazer o cadastro das verbas que a gente deseja que o ponto ele faça essa apuração. Então, nelas temos horas extras, né, de diferentes fatores, pode ser 50%, 20%, isso vai depender de cada empresa. Adicional noturno, desconto de DSR, faltas injustificadas, faltas, atrasos. E essa parametrização, ela tem que ser feita também pensando se o cliente tem o NG Folha, linkando com as informações do NG Folha. Aqui, quando a gente vai incluir uma verba, a gente tem o código que é gerado automaticamente. O tipo, a gente vai selecionar qual o tipo que a gente deseja. Nós temos 9 tipos previamente cadastrados, que são os mais utilizados. A gente seleciona um dos tipos. Aqui nesse exemplo, a gente vê que foi selecionado 5, que é de hora extra. Esse tipo é o tipo que consta no NG Ponto. O fator de multiplicação, esse fator ele é utilizado quando se trata de hora extra. Então, aqui a gente indica se ele é 50%, qual é o fator dessa hora extra. E a flag de ativo, ela também já vem pré-assinalada. Aqui na aba de integração, a gente tem algumas informações. Essas informações de tipo de fato gerador, subtipo de fato gerador e código do evento, elas são preenchidas quando se tem o sistema do NG Folha. E então, vai ser preenchido de acordo com as informações que a gente tem no NG Folha, de acordo com o tipo, o subtipo e o código que tem lá dentro do NG Folha. Temos algumas parametrizações também em relação à hora extra noturna, que são preenchidas de acordo com o NG Folha também, nesse caso. Algumas observações importantes sobre o cadastro de verbas aqui no NG Ponto é que, aqui na aba integração, o tipo e o subtipo de fato gerador estão relacionados aos tipos e subtipos de fato geradores que você tem cadastrados lá no NG Folha. Sobre a flag desmembrar a hora extra noturna, fica a seu critério. Se você não entende que seja necessário desmembrar as horas extras noturnas e diurnas, basta não marcar a flag e aí não é necessário seguir aquelas parametrizações. Uma outra questão importante também, caso esteja na dúvida sobre qual tipo e subtipo de fato gerador vai ser utilizado, você tem que acessar o seu NG Folha, ir em cadastros, configurações da folha, tipos de fato geradores. Na rotina tipos de fatos geradores, a gente vai observar, na parte inferior, a gente tem os subtipos de fatos geradores. Aqui a gente vai ter o código, que é o 101, de horas extras 50%. E assim, pode ser cadastrados diversos códigos e diversos fatores de hora extra. Nesse caso, a gente vai reforçar
na parte aqui superior, tipos de fato gerador código 002 para hora extra e subtipo 101 para hora extra 50%. E feita essa análise e a verificação do tipo e do subtipo, fica mais fácil para finalizar o preenchimento do cadastro de verba dentro do NG Ponto. Ainda sobre a parametrização das verbas, é muito comum eu ter a dúvida de como que o NG Ponto vai definir qual verba que vai sair lá na minha folha de pagamento, lá no meu NG Folha. Uma maneira de definir isso, na verdade, a única maneira de você fazer essa definição é acessar o seu NG Folha em Cadastros, Configurações da folha, Verbas. Aí que eu vou usar como exemplo a minha verba de hora extra 50%, que aqui no meu NG Ponto está com o tipo de fato gerador horas extras, subtipo de fato gerador horas extras 50%. Dentro do meu NG Folha, na rotina de tipo de fato geradores, eu tenho aqui a informação que o tipo 002 corresponde às horas extras e o tipo 101 corresponde a horas extras 50%. Então, no caminho que eu indiquei aqui no meu NG Ponto, basicamente eu estou indicando 002, 101. Então, no meu NG Folha, no cadastro de verbas, eu identifico a verba que eu quero que corresponda a esse tipo e subtipo. E aqui em referência, eu tenho a informação de onde está o tipo e subtipo. Aqui como exemplo, está 002.001. Se eu olhar aqui em tipo de fato geradores, vocês podem ver que eu tenho o tipo 002, mas não tenho um subtipo 001. Então aqui não puxaria nenhuma verba na minha folha de pagamento. Então eu faço a correção vindo aqui no cadastro de verbas e trocando a informação do subtipo aqui para 101. Dessa forma, quando eu realizar a integração, que vem aqui para a rotina de fato geradores, ou seja, posteriormente a gente vai falar sobre a rotina de exportação de dados lá no NG Ponto, mas basicamente depois que eu fizer o meu processo de exportação de dados, essas informações vão vir para cá. E elas vão vir aqui em 002, no caso, no que diz respeito à hora extra, tipo 002, subtipo 101, de acordo com o que eu preenchi aqui em soma quantidade de fato gerador, subtipo, tipo na verdade, 002, subtipo 101. Então, agora a gente deu um exemplo sobre a parametrização da verba de hora extra. Para a gente poder contextualizar melhor, a gente vai observar aqui o adicional noturno. Então, dentro do NG Folha ainda, a gente observa que a verba de adicional noturno, que é a 112, ela está cadastrada como a soma aqui em fato gerador, 007, que é o tipo, e 001, que é o subtipo. Se a gente vier em tipos de fatos geradores, nós vamos observar que aqui o 007, o tipo, é adicional noturno, e o subtipo existe o 001 de adicional noturno. Feito isso, a gente vai observar dentro do nosso NG Ponto, lá em cadastro de verbas, que também existe uma verba cadastrada para adicional noturno, onde na aba de integração, o tipo de fato gerador é adicional noturno, que ele vai ser o 007, e o subtipo de fato gerador, também com o mesmo nome, adicional noturno, ele vai ser o 001. Feito isso, quando a gente fizer a nossa integração, ele vai puxar dentro do NG Folha a verba 112, que é a verba de adicional noturno, que a gente observou no NG Folha. Aqui em verbas, 112, a verba 112 para adicional noturno. Então, é essa verba que vai ser puxada. É possível notar na rotina também, aqui no meu NG Ponto, na rotina de cadastro verbas, que ao clicar em subtipo de fato gerador, eu também consigo visualizar aquele adicional noturno 25% que eu tenho cadastrado lá no meu NG Folha. Então, sempre que você cadastrar um novo subtipo, você cadastra no NG Folha e ele vai aparecer para você direto no NG Ponto. Sempre observe se o tipo e subtipo que você está selecionando está seguindo essas regras que a gente citou anteriormente. Verifica lá no seu NG Folha o tipo e subtipo e na hora de selecionar no NG Ponto, lá no cadastro de verba, verifique se é aquele mesmo que você havia associado lá no Folha. Agora, nós vamos para a rotina de exportação de dados.
Depois que você já fez toda a sua apuração do ponto, realizou os ajustes necessários, sendo por marcação manual ou de fato uma importação de arquivo AFD ou integração direto com o REP, essa é a rotina que você vai acessar para poder enviar as informações para o seu NG Folha. Dentro da rotina, você seleciona a competência que deseja exportar as informações e aqui em tipo de integração nós temos duas opções. Integração direta com o NG Folha, se você utilizar essa opção, o NG ponto, quando você clicar em processar, vai mandar as informações lá direto para a rotina de fatos geradores do NG Folha, sem necessidade de manusear um arquivo ou algo do gênero. E tem também a opção integração via arquivo de texto, que é o arquivo .txt. Nesse caso, se você utilizar essa opção, vai ser necessário acessar o seu NG Folha lá na rotina de importação de ponto, que fica aqui em ferramentas, importações, importação de ponto, e selecionar aquele arquivo que você gerou no NG Folha. Normalmente, esse tipo de integração via arquivo de texto é útil quando, por exemplo, você tem uma empresa que ela tem o próprio NG ponto dela, ela vai gerar o arquivo para você importar direto no seu NG Folha, ou em outras situações em que o arquivo vai ser gerado externamente. Alguém que tem o NG ponto vai gerar o arquivo e você vai fazer a importação no seu sistema. Normalmente, então, utilize-se a opção de integração direta com o NG Folha. O período vai vir aqui junho de 2023, conforme a competência que eu selecionei aqui em cima, e a data, início e fim daquele determinado período. O campo do caminho para gravar, ele só vai habilitar se eu selecionar a opção de integração via arquivo de texto. Caso seja integração direta com o NG Folha, essa opção ela sequer habilita para você inserir alguma informação. E aqui embaixo a gente tem algumas opções para poder marcar. A opção enviar banco de horas é caso você tenha feito algum tipo de fechamento de banco de horas, onde tem pagamento de horas extras ou algum tipo de desconto. Se você marcar ela e fizer o processo de exportação, o sistema vai realizar os pagamentos e os descontos que forem necessários e que tiverem sido tratados lá no acerto de marcações. Enviar saldo banco de horas e social é se você de fato tem cadastrado as informações para poder enviar saldo de banco de horas para aparecer de maneira transitória para envio ao e-social. Sobre a flag considerar informações acumuladas, existem dois comportamentos. Com a flag marcada, o módulo ponto irá acumular todas as informações de tipo e subtipo de fato gerador de um determinado empregado em somente um lançamento. Então, todos os atrasos serão agrupados, todas as horas extras de um mesmo tipo e subtipo serão agrupadas, e por aí vai. Os lançamentos em si, por exemplo, hora extra, falta, adicional noturno, eles continuam separados. Só aqueles que forem iguais que vão ser acumulados em um único lançamento. Vamos pegar como exemplo aqui, ó. Vou desmarcar a opção de considerar informações acumuladas e vou realizar o processamento. A gente vai ver um pouquinho sobre essa rotina de maneira mais detalhada mais para frente. De início, eu estou apresentando ela para vocês só para poder mostrar a diferença entre considerar informações acumuladas ou não. Então, eu já vou clicar em confirmar. Ao acessar o meu NG Folha e atualizar na rotina de fatos geradores, é possível visualizar que existem muitos lançamentos aqui dentro da rotina. Por quê? Cada hora extra realizada pelo empregado em um dia diferente veio como um lançamento separado aqui dentro. Ok, então a gente já visualizou que se eu não marco a opção de considerar informações acumuladas, eu vou ter vários lançamentos aqui dentro do meu NG Folha na rotina de fatos geradores. E a gente vai poder observar também que se eu marco essa opção, a quantidade de lançamentos ela diminui consideravelmente. Então eu vou realizar a exclusão aqui. Vou vir aqui no meu NG ponto e fazer uma nova exportação, marcando para considerar informações acumuladas. Clico em confirmar, acesso o meu NG Folha na rotina de fatos geradores. Ao clicar em atualizar, é possível visualizar que existem bem menos lançamentos. Isso vai depender de como você prefere que os lançamentos ficam. É bacana não marcar essa opção se você quer que seja tudo mais detalhado, para saber o exato dia da falta. Isso inclusive vai impactar também na questão do desconto de DSR e vários outros fatores. Mas é perceptível que o controle ele é feito de uma maneira um pouco mais fácil quando você acumula as informações em um lançamento só. Então, depois de marcar ou não a flag de considerar as informações acumuladas, existem as flags de hora extra em formato centesimal e desmembrar horas extras em diurnas ou noturnas.
Feito esse processo, a gente seleciona todos os funcionários que a gente deseja que sejam importados para a NG Folha. A gente clica em processar, vai ser aberta a janela de verbas de integração e vai carregar todas as informações das marcações. Aqui a gente tem uma prévia e pode ser feita alguma conferência, caso necessário e seja desejado. Feito isso, nós vamos clicar em confirmar. Vai ser apresentada uma mensagem no canto inferior direito com a informação de integração concluída com sucesso. Assim, a gente já pode acessar o nosso sistema de folha. Em movimentos, fatos geradores, o mês deve ser selecionado, junho. Ele vai trazer para a gente as informações que foram importadas do NG Ponto. Todas as informações que a gente confirmou. A exemplo, nós vamos observar o empregado NG.1, que ele possui 3 eventos: atrasos, horas extras e desconto de DSR. Dessa forma, a gente gerar a folha mensal desse funcionário em junho de 2023, essas informações elas vão ser calculadas. Então, aqui na edição da folha, no mês de junho, a gente tem o empregado NG.1 e a gente nota que vieram informações de hora extra 50%, hora extra 100%, descontos de faltas, horas, que é sobre os atrasos, também bem como o pagamento de DSR, que já é automático. Então é isso, assim a gente finaliza a parte de integração entre o NG Ponto e o NG Folha, após gerar a folha de pagamento. E a nossa Keyboard User Week chegou ao final. Vou te falar, Paulo, a Kate e o Eros finalizaram com chave de ouro, não foi? É verdade. Integração do NG Folha com o NG Ponto é muito importante e vai te auxiliar muito no dia a dia. Na verdade, todas as integrações que foram apresentadas durante a semana são muito interessantes e muito importantes também. É isso mesmo, Bruno. Todas as nossas lives foram muito bacanas. E o mais importante, trouxe conhecimento para todos vocês. Sim, e temos uma novidade para vocês que nos acompanharam durante a Keyboard User Week. Ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube por mais uma semana. Assim, vocês vão conseguir rever todo o conteúdo que nós criamos aqui. E eu ainda tenho mais uma novidade para você, cliente Kivo. Vocês poderão rever todas as nossas Kivo Lives a qualquer momento. Basta acessar a Universidade Kivo e ir no menu Mediateca. Além disso, lá na Universidade Kivo, você vai encontrar vários conteúdos que vão te auxiliar no dia a dia na utilização do seu sistema. E vale lembrar, claro, que o nosso time do suporte técnico está sempre à disposição para atender e tirar as suas dúvidas. Para isso é bem simples, basta clicar F1 na tecla do teclado lá quando você estiver utilizando o seu sistema. Assim, a tela do Cadu vai abrir e você pode seguir com o atendimento. Nós vamos ficar por aqui, eu espero que tenha sido uma ótima semana e de muito aprendizado para todos vocês. E não deixe de conferir o nosso e-book que foi disponibilizado em cada uma das Kivo Lives e de acompanhar as nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal, e até a próxima.